motivo específico que vocês vieram embora para Goiânia? Teve, porque o governo... agora, né? Não, eu falo antes. Não, antes foi porque finalizou o contrato. Tá. Finalizava contrato, aí outro time contratava, no caso foi o time de Portugal. Entendi. Foi, né, amor? Não, a primeira vez, o final dos 4 primeiros anos, não, né? A gente ficou sem um contrato, aí não teve, no período, nenhuma nem outra negociação e não tinha como a gente ficar lá, né? Até porque, como que a gente ia ficar num país estrangeiro, né? Sem contrato de trabalho. E aí nós voltamos, e assim que a gente pisou em Goiânia, eu tive outra proposta para voltar para lá. Meu Deus. Nem para esperar, né? E foi bem assim mesmo, foi em 2 semanas. Só que assim, a gente já tinha conversado e tinha decidido ficar um pouco, né, longe do futebol. E aí a gente decidiu ficar. Eu, né, neguei a proposta, decidimos ficar. Foi um período aí bem bacana no Brasil, só que durou 7 meses. Meses só. 7 meses. A gente voltou para outra cidade. Aí a gente voltou para lá. O futebol não foi mais forte. Aí vocês voltaram e nesse tempo não teve nada de guerra. Foi agora que aconteceu. Nesse último ano não, né? Lá em Afula, acho que não. Foi um ano mais tranquilo. Foi bem tranquilo. Mas sempre tem, gente. Em Jerusalém, infelizmente, sempre tem uma coisa ou outra acontecendo. Né? Então, aconteceu, lembra que aconteceu lá em Jerusalém, com os soldados. Né? Existe sempre ali algumas missões. Jerusalém é um clima muito tenso. Se você chegar aí em Jerusalém, você vai sempre aquela tensão paira no ar. Por quê? É uma capital que divide 3 nações. Né? E, além de tudo, é uma capital religiosa. Então, assim, é um ponto turístico, né? Um ponto principal das 3 maiores religiões, vamos dizer assim, do mundo. Então, é aquela tensão no ar o tempo inteiro. Né? Engraçado que pra gente que tá de fora, né, assim, que pensa em visitar, a gente não... Eu nunca parei pra pensar nisso, que lá é perigoso, que não... Só imagina o sonho de estar lá, né? É uma tensão. Mas você grande. Falando assim, se a gente for parar pra pensar, você pensa... Mas de fato é super seguro. É muito seguro. Todos Isso preparados para... Igual, no meio da guerra agora, tinha milhares de turistas, porque era a época da festa dos tabernáculos, onde tem como se fosse uma passeata em Jerusalém com várias nações. Então, estava lotado, Jerusalém estava lotado, várias celebridades ali, não sei se vocês viram, a Gabriela Rocha estava lá, com a caravana dela, a irmã da Ana Paula Valadão também, então é a época, assim, onde está lotado Jerusalém. Então, foi muito bem calculado para causar o pânico geral. É uma festa muito bonita, né? Mas Israel nunca parou, porque todo mundo que ia se sentia muito seguro. Nós sempre nos sentimos muito seguros em Israel. Com tudo isso acontecendo, sempre a gente nunca sentiu o que sentiu dessa vez. Dessa vez realmente foi algo. E como que foi quando aconteceu? O primeiro dia, por exemplo. Quando aconteceu tudo, o que vocês sentiram? Que era mais uma como tantas? Sim. Tanto que eu até cheguei a falar pra minha filha quando ela me ligou, porque ela ficou sabendo antes da gente, a amiguinha que ela tava dormindo na casa dela. A família morava ali mais pro sul, onde tudo aconteceu, ligou pra família, então ela ficou sabendo antes da gente. E a gente falou pra ela, calma minha filha, vai dar tudo certo, porque a gente já passou por isso. Ela falou, não mãe, eu não posso nem sair de casa, pode ter alguém na rua. Então, foi algo bastante, realmente muito estranho, mas até então a gente ainda pensou, foi no sábado que isso aconteceu? No domingo, meu marido trabalhou, normal. Foi domingo, amor? Você deu um treino. A cidade não parou, então. Não, porque a gente pensou, não, é mais um daqueles estão, vamos ficar só em alerta, mas a coisa foi tomando uma dimensão. No sábado à noite a gente já tinha mais ou menos uma noção do que estava acontecendo. Porque, assim, foi uma invasão muito planejada e muito forte da parte do grupo terrorista Hamas, né? Como nunca havia acontecido na história de Israel. Sempre era mísseis e aquela coisa, né? Israel com a sua proteção,
conseguia proteger, enfim. Mas dessa vez foi algo tenso. Então, sábado à noite a gente já começou a perceber que não era da mesma forma. Né? Mas mesmo assim estávamos tranquilos, porque é sul, né? Apesar de Israel... Não vai chegar aqui. Né? Apesar de Israel ser bem pequeno, né? Mas estava aí, sei lá, 300 quilômetros da gente, mais ou menos. Então, assim, estava meio que tranquilo. Tenso, mas tranquilo. Mas depois de alguns dias começou... A cidade que vocês estavam chegou a ser tomada também? Não, como o grupo terrorista lá da nossa fronteira, o Hezbollah, começou também a atacar, então, na primeira semana, ninguém foi evacuado, porque ainda ficou assim, será que vai ficar tenso para cá? Vamos ver. E vocês já tinham imaginado, nós já vamos arrumar nossas malas e vamos embora. E isso, alguns amigos falaram, olha, vem para cá, mais pro meio, pra gente entender e para vocês ficarem mais calmos, porque depois de 4 dias tudo começou a parar. Aí a gente foi para lá, mais pro meio, em Carmel, pra gente esperar o que ia acontecer, porque tava tendo muita invasão por terra de terrorista, fazendo um massacre que fez. Então a gente não sabia se ia invadir também, se tinha gente infiltrada também do nosso lado. Então foi bem tenso assim, até a gente entender o que está acontecendo. Será que infiltrou também terrorista do lado norte, ali na nossa fronteira? Não. Até a gente entender que realmente a coisa estava indo para todos os lados. A dimensão era gigante. E que era melhor evacuar mesmo. Então começou os aviões do Brasil, né, pegar o pessoal. Então a gente achou melhor também colocar o nosso nome. E graças a Deus, né? Deu tempo, né? Foi rápido, né? Foi muito rápido. Por um milagre do Senhor que a gente conseguiu realmente vir tão rápido. Na sexta-feira, a gente já estava no avião da FAB. Mas antes disso, vocês estavam, eu via você postando no Stories, você estava ajudando o pessoal, né? Como que era esse trabalho que você estava fazendo lá? É um trabalho lindo, de uma organização dos nossos amigos, da nossa congregação, que eles ajudam os soldados, que são... Porque assim, Israel está preparado para uma guerra, mas tomou uma dimensão tão gigantesca que teve que chamar muitos reservistas, muitos, de uma vez só. Então, Israel estava preparado para aquele tanto já de soldados que já estavam em campo. Mas chamaram milhares, 350 mil. Mais de 350 mil reservistas foram chamados. Nossa. Então, tudo muito rápido. Então, acaba que esse pessoal... Assustou, né? A população, todo mundo. Então, Israel é como se fosse uma grande família. Se um lá do sul perdeu a família, o pessoal aqui do norte vai sentir. E se comove com aquilo, e chora com aquilo. Gente, que legal. A gente conhecer, ouvir de vocês que estavam lá, como que é a realidade. Tem uma situação, não sei se vocês viram. muito bonita esse sentimento. Uma das brasileiras que faleceu no ataque, ela estava na festa rave, né, que teve. E aí ela faleceu, encontraram o corpo dela e foi fazer o sepultamento, né? E aí o pessoal da prefeitura da cidade onde ela morava mandou mensagem para todo mundo que ela tinha recém chegado em Israel. Ela tinha 2 meses que ela tinha mudado para Israel, feito aliar com as suas famílias, então não tinha muitos amigos, não tinha familiares lá. E aí começaram a mandar uma mensagem para o outro, um começou a espalhar. Deu mais de 10 mil pessoas no sepultamento dela. Nossa. Sim, Nossa, por esse assim, sentimento de ser uma pessoas, grande família. Assim, a mensagem era o seguinte, olha, é um dos nossos, recém-chegado, não tem família, não tem amigo, então se você puder, vai ao sepultamento, né, chorar com aqueles que estão chorando, literalmente. Deu mais de 10 mil pessoas no sepultamento. Bacana. Então, tipo assim, Muito Israel é de isso. ver. É uma grande Entende? família. Israel é isso. Na nossa época, em 2015, em uma dessas guerras, Israel perdeu um soldado. Eu gosto sempre de contar essa história porque, para mim, marcou. Né? E esse soldado, ele era americano, ele não era israelense. Ele veio visitar Israel, ele tinha descendência, assim, eu acho que os avós eram judeus, mas nasceu nos Estados Unidos, sempre morou nos Estados Unidos e foi visitar Israel com 16 anos, se eu não me engano, 17 anos, e apaixonou por Israel.
Gente, E quem desse- bebe daquela água gosta de voltar, né? É um mistério. apaixonou por Israel e decidiu ficar. E aí mudou para Israel, serviu o exército e ele decidiu continuar nas Forças Armadas israelenses, porque o americano também tem pode. dessa. Pode, né? Ele tinha descendência, fez todo o processo de aliar, né, que é o retorno do judeu para sua terra. E aí serviu e em uma dessas intifadas, assim, em uma dessas guerras, pequenas missões, ele chegou a falecer. E aí o general do exército foi até os Estados Unidos, nos pais dele, disse, olha, você tem duas opções, infelizmente, aconteceu, ele estava em batalha, ou nós, né, trazemos o corpo para os Estados Unidos, tudo por conta do governo israelense, e vocês têm o direito de enterrá-lo aqui, ou a gente leva vocês para o enterro dele, né, e a gente faz uma honra militar para ele, enterra ele no exército, no cemitério das Forças Armadas israelenses. E aí os pais decidiram ir visitar Israel, pela primeira vez na morte do filho. Nunca tinha ido. Eles falaram, não, eu quero ver o porquê que ele decidiu ficar. E foi da mesma forma, gente. 25 mil pessoas estavam no enterro dele. E aí o pai só falou o seguinte na entrevista que ele deu, porque toda a mídia mundial estava naquela época, né? E a mídia CNN, BBC News, começavam a perguntar para as pessoas, que viu aquele tanto de gente chegando e falando, O que aconteceu? que isso? Quem é esse, né, que está sendo enterrado? Você conhece? Não, mas é um dos nossos. E vim prestar minha homenagem. Então, no discurso do pai dele, o pai dele só falou assim, hoje eu entendi o porquê que o meu filho escolheu este lugar. Familiaridade. Então, assim, isso é Israel. Israel preza pela vida, né? Então, o que aconteceu esse último conflito pesou muito, né? Israel está chorando de dor, porque Não pode fazer Foi. muita coisa, né? Eles não estão conseguindo defender quem eles sempre defenderam, né? E Seria o mais ou pior menos é isso. que, assim, é uma coisa que, igual a gente estava falando em off, né? Israel fornece tudo para a faixa de Gaza. Então, é algo assim que é como se ele estivesse alimentando durante todos esses anos o próprio inimigo. E tinha um dos líderes do Hamas hoje, ele foi preso em 2006 ou 2008, se eu não me engano. Enfim, foi preso. Ele se formou na prisão de Israel. Ele foi curado de um câncer no cérebro na prisão israelense. Em 2015 foi moeda de troca, né, quando Israel libertou mais de 1.000 reféns em troca de um general do exército que estava cativo do Hamas durante 5 anos. E hoje ele está lá, liderando o conflito. Então, assim... Traição mesmo. Né? Então, é algo assim que Israel podia... Tipo, é nosso inimigo, vamos acabar com a vida dele, né? Ou se não acabar, era prisioneiro, vamos deixar morrer, tá com câncer, enfim. Não. Deu todo Isso o não suporte. Isso não é Israel. Né? Israel preza pela vida. Então, se ele estava doente dentro de uma prisão israelense, ele vai ser tratado como deve ser tratado. Né? Hoje não. Na primeira semana, houve um conflito interno dentro de Israel. Porque Israel estava tratando os terroristas nos hospitais israelenses. Meu Nossa. Deus. Então, um assim, conflito, Israel ele não ia para o conflito com os terroristas para matar, né? Então, aqueles que eles conseguiam prender, estavam feridos, eles levavam para o hospital para tratar. Então, agora você imagina a situação de famílias que estavam lá sofrendo com seus familiares que tinham sido atacados pelos próprios terroristas, E eles tendo que dividir um leito com o próprio terrorista. Então, assim, é algo que foi complicado, né? Assim, a polícia teve que se deslocar para frente do hospital para não deixar uma invasão acontecer. Mas Israel permaneceu. Não, e a própria revolta da população. Com tudo gente. isso que aconteceu. Porque desperta raiva, Sim, indignação. com certeza. Acabou. Gente, foram coisas assim desumanas. Né? Nesses dias que vocês vivenciaram lá, o que mais impactou em vocês? Foi a crueldade com que o pessoal invadiu, e eles não estavam ali simplesmente para matar, não, eles estavam ali para aterrorizar, para causar
realmente pânico nas pessoas. Não só matando, torturando, sequestrando bebês, crianças, mulheres. Atrocidades, né? Então, para o pessoal procurar realmente entender o que está acontecendo, o que Israel está passando, o que aconteceu com esses bebês, com essas crianças, porque, infelizmente, o outro lado está ficando muito no foco. Mas, para entender, por que despertou a fúria de Israel? O porquê? Israel estava quietinho. Estava quietinho. Quem que foi cutucar? A caixa de abelha. E agora, eles sabem que Israel tem uma potência de exército, a maior do mundo. E como que faz? Como que Israel agora fica quieto? Depois de ter levado bebês, crianças, tem mais de 200 reféns ainda. Então não tem nem como falar que está sendo desproporcional o ataque de Israel. Não está sendo desproporcional. Está sendo muito justo. Porque eles falaram que eles vão ganhar. E eles vão trazer até o último refém de volta para casa, seja como for. A questão é que Israel não tem escolha, né? Eles não têm escolha. Porque se eles perdem a guerra, acaba a nação. Não tem escolha. E eu não sei se vocês já viram o tamanhozinho que é Israel no meio dos inimigos. Eles não têm escolha. Eles é ganhar ou ganhar. Então, assim, eles não podem perder uma guerra. O dia que eles perderem uma guerra, acabou. Então, a questão é que, assim, as pessoas que veem a mídia, vamos dizer assim, mundial, falando a respeito do que está acontecendo, vai condenar Israel. Por quê? Mas está matando crianças, está matando civis, inocentes. Infelizmente, a guerra vai acontecer. É guerra. Os dois lados vão perder. Né? Não tem jeito. Só que Israel é o único país que eu conheço na história que em guerra avisa o inimigo que vai atacar. E dá um tempo pro inimigo sair. Eles avisam. Não, explica isso. É isso. Que ainda não... Israel faz o seguinte. Ele nunca ataca por atacar. Israel ataca pontos específicos. Ele ainda tem hombridade. Isso. Israel ataca pontos específicos onde os terroristas estão. Só que, infelizmente, o Hamas, ele é um grupo terrorista que usa os civis de Gaza como proteção. E o que acontece? Os maiores QGs do Hamas estão debaixo de escolas, hospitais e casas de civis. Só que, por exemplo, Israel matou 2 braços da força armada do Hamas. Eles estavam escondidos aonde? Nos QGs. Um desses QGs estava debaixo de um prédio civil. Teve barulho. Mas só que antes de Israel atacar, Israel passa com um avião distribuindo um monte de panfleto, avisando, saia da região que nós vamos atacar. Israel manda mensagem. Hackers da inteligência de Israel invadem o sistema televisivo do Hamas e avisa, nós vamos atacar. Entende? E aí depois que atacou. Entende? Só que é o que acontece? O Hamas pega e fala, vocês não vão para lugar nenhum. Deixa mesmo para matar. Por quê? Qual é o objetivo do Hamas? O primeiro objetivo do Hamas é condenar Israel. Você foi culpado por tantas mortes. Então, ele já está conseguindo isso na mídia. Só que o Hamas não fala que lá as 3.000 e poucas mortes que está acontecendo na faixa de Gaza, a maior parte é terrorista. Isso realmente não chega. Entendeu? Gente, tipo assim, morreu tantos. Em Israel foram 1.400 civis inocentes que estavam nas suas casas, dormindo, tomando café. Ontem eu estava até vendo um vídeo de alguns prisioneiros do Hamas. E aí eles interrogando esses prisioneiros. E aí o delegado, né, vamos dizer aqui na posição de delegado, interrogando, perguntou para ele assim, mas o que ele estava fazendo? Ele estava regando as plantas. Tipo, mas ele tinha arma? É na maldade. Como você matou? 3 tiros na cabeça. Aí, tipo,
Você entrou para matar? É. Aí na outra casa, o que você fez? Pus fogo. As pessoas estavam vivas? Estavam. Tipo assim, é uma atrocidade, é uma crueldade que a gente... Sem motivação nenhuma, realmente. Teve uma que ele falou que entrou numa casa e já tinha um corpo deitado, né, no chão ali, já morto, com 3 tiros na cabeça e um no estômago. Ele chegou e deu um na perna. Aí o próprio terrorista falou para ele, você está gastando bala à toa. Tipo, pra quê? Sabe? Sim. Então são coisas que a gente começa a ouvir, a ver e a saber que a gente fala assim, gente, não faz sentido. Né? E aí quando Israel ataca alvos específicos, de onde estão munições guardadas, onde estão todo o QG, o quartel ali do Hamas, a culpa é de Israel. Né? Israel está sendo tratado como genocida. Né? Só que genocida a gente sabe quem é, na verdade. Né? Israel, ele está sendo tratado como alguém que está respondendo um ataque assim, de forma desproporcional e sem pensar. Gente, quem não pensa já tinha acabado com Gaza. E por que você acha que está sendo isso dessa forma? Tem força suficiente. Suficiente, né? Só que já faz vai dar 2 semanas de guerra. Né? 2 não. 2 semanas não, vai dar 20 dias de guerra, mais de 2 semanas, e Israel ainda não invadiu por terra, por quê? Porque está pensando nos civis de Gaza. Como nós vamos invadir?